Carbrasa foi fundada no Rio de Janeiro em 1947 por Mário Sterka, Mário Pareto e Gil Souza Ramos, empresários que representavam a Volvo no Brasil, montadora que só inauguraria uma fábrica no país em 4 de dezembro de 1980. A planta em Curitiba, no entanto, já tinha atividade desde 1979. A Carbrasa foi considerada uma das empresas mais inovadoras no setor da indústria de ônibus no seu início e no seu fim. Mas o meio da história não foi bom, o que acabou comprometendo sua trajetória. Consta que nos anos de 1950 foi a primeira a fabricar no Brasil ônibus com estruturas totalmente metálicas. Isto ocorreu devido à atuação de técnicos italianos trazidos para a linha de produção. Entre as vantagens, possibilitava métodos de fabricação mais profissionais, veículos mais leves e de manutenção mais fácil. O crescimento da Carbrasa foi bastante rápido. Para se ter uma ideia, em 1956, 9 anos depois da fundação, já tinham sido produzidas 1.000 carrocerias de ônibus pela marca, um número expressivo para os padrões da época. Em 1959, eram 2.000 unidades. No entanto, quem inova uma vez precisa continuar inovando. Ao longo do tempo, o desenho mais sóbrio das carrocerias e até mesmo um pouco mais sisudo se tornara ultrapassado. No final dos anos 1950, a empresa que encarroçava ônibus pequenos com chassis Chevrolet, médios da Mercedes-Benz e maiores da Scania, não tinha produtos padronizados. Eram apenas 3 versões: urbana, rodoviária intermunicipal e rodoviária para maiores distâncias. Cada chassi recebia um projeto de carroceria diferente. Apenas em 1961 foi criada uma nova carroceria urbana com elementos de fibra de vidro e de extrema resistência. As janelas de correr inclinadas davam a vez para janelas em ângulo reto. Apesar disso, ainda o mercado achava o design conservador perto de outros modelos que surgiam, como os diplomatas da Nielsen, os urbanos da Caio e os ônibus da Nikola, hoje Marco Polo. O lançamento do ônibus urbano foi positivo, mas ainda os produtos precisariam inovar na estética. A qualidade era considerada boa pelos operadores de ônibus, mas não basta apenas ser bom, tem que ser bonito. E isso também se aplica no mercado de transporte coletivo. Para tentar reverter a situação, em 1968, a Carbrasa contratou engenheiros e projetistas novos, mas a velha equipe continuou, havendo uma espécie de conflito. Até então, os ônibus da Carbrasa não recebiam uma denominação de mercado, talvez um dos erros da companhia.
Em 1969, foi lançado um novo modelo de ônibus urbano com a seguinte denominação: 333. Não chegou a ser um sucesso, mas deu um respiro para a marca, que passou da 7ª maior fabricante de ônibus em unidades no ano de 1967 para a 4ª em 1969. O ônibus Carbrasa Flamingo foi um marco da tentativa de recuperação da marca, com a entrada de um novo grupo investidor. Em março de 1970, o norte-americano Michael Griffin assumia a Carbrasa. Mar Sterka ficava apenas com a Carbrasmar, empresa que fazia barcos pequenos e lanches de fibra de vidro desde 1956. Foram anunciados vários novos produtos e até mesmo uma parceria com a fabricante belga de ônibus Van Hool, que não se concretizou, se limitando a dividir estande num salão do automóvel. Você já ouviu falar frases do tipo "esta pessoa ou este produto estão à frente do seu tempo"? Ou então, tal ideia daria certo se fosse apresentada décadas depois? Talvez isso tenha ocorrido com um dos ônibus com menos unidades produzidas no país, apenas 3 veículos, mas que deixou uma marca muito importante em soluções que hoje, mais de 40 anos depois, são apresentadas como se fossem inovações e vantagens nos modelos atuais. Trata-se do Flamingo, ônibus feito pela Carbrasa Carrocerias Brasileira S.A. no final de sua atuação no setor fabril de veículos e transporte coletivos nos anos 1970. O Flamingo, entretanto, foi o resultado mais forte dessa tentativa de mudança. O ônibus foi produzido pela equipe chefiada pelo projetista catalão Augustin Masgrau Moore. Augustin tinha larga experiência internacional no setor automotivo. Para se ter uma ideia, ele foi desenhista da fabricante espanhola Pegaso, uma das mais marcantes da Europa. O Flamingo realmente chamava a atenção. Seu design era inovador, com linhas bem inclinadas e modernas. Os para-choques eram mais finos e abrangiam a carroceria, uma solução estética do segmento de carros de passeio e ainda são muito comuns nos veículos comerciais. A carroceria era montada em coxins de borracha, reduzindo vibrações e ruídos. O motorista tinha uma entrada só dele com uma porta basculante. Sabe a porta do carro do filme De Volta para o Futuro, de 1985? Parecia um pouco. Já a porta dos passageiros do lado direito abria para o lado, se deslocando para a frente. As poltronas eram montadas sob trilhos, o que facilitava a regulagem. O ar-condicionado tinha saídas individuais, algo que ainda hoje é anunciado como inovação. Estamos falando de um ônibus apresentado no início dos anos de 1970. As grades dianteiras eram inspiradas em caminhões Chevrolet. O ônibus foi montado sobre o chassi Scania B76. O modelo era inovador demais para a época e caro, dizem alguns profissionais dos transportes. Além disso, surgiu um momento que a Carbrasa já estava fragilizada diante de todos os problemas anteriores e também pela situação econômica brasileira no início dos anos de 1970, marcados pela inflação. O Flamingo foi um ônibus bonito, sim, mas pelo fato dele ter sido diferente e também por todo o histórico da Carbrasa, na segunda metade dos anos de 1960, acabou não vendendo quase nada. Apenas 3 ônibus foram comercializados.
Sabe-se que empresas conhecidas como Viação Garcia do Paraná contou com o modelo em sua frota. Em 1972, a Carbrasa deixava de existir, mas todas as inovações, desde a estrutura metálica até as novas ideias para o Brasil trazidas pelo Flamengo, foram de extrema importância para a indústria brasileira e o conforto de milhões de passageiros que passaram pelas estradas, ruas e avenidas ao longo da história.